Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, o Senhor da Igreja. É uma alegria poder, nesta manhã, compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, também no capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1. Faremos a leitura até o verso de número 9. 1 de Pedro 1, versos 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aí, meus queridos irmãos, a leitura da palavra de Deus. Essa igreja tem passado por momentos difíceis, não é mesmo? Especialmente por causa do luto recente, perda de um pastor, de um irmão, alguém que esteve por tantos anos, tanto tempo, junto dos irmãos. Certamente é um momento de sofrimento. São tantos sofrimentos que nós enfrentamos na vida, eles fazem parte, de fato, da nossa caminhada cristã, mas nós nem sempre entendemos qual é, de fato, o papel, o porquê, e como nós devemos lidar com essas situações de dor, de luto, de sofrimento em geral. Essa carta que nós começamos a ler, e lemos aqui os primeiros versos dela, ela foi escrita especificamente para tratar desse tema. Entre todas as cartas do Novo Testamento, a que mais fala sobre o sofrimento do crente, sobre o papel desse sofrimento, mas também sobre a alegria. A alegria que foi feita para sobreviver aos momentos mais difíceis e terríveis da vida. Aqui nesta passagem, 2 vezes Pedro diz, olha, nisso exultais, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível, indizível quer dizer que não dá para descrever, ela ultrapassa a lógica, ela está para além das nossas articulações verbais, das nossas construções gramaticais, ela extrapola. É incompreensível sob muitos aspectos. Contudo, embora incompreensível, ela é bem real e bem verdadeira. Nós aprendemos aqui nesta passagem, nesse texto do apóstolo Pedro, o modo pelo qual a alegria não vai embora, mesmo quando nós estamos em meio a sofrimentos terríveis. Como não perder a alegria, mesmo em meio às tribulações terríveis que nos assolam? E vejam, os crentes lá da Bitínia,
que é para quem, especialmente Pedro está escrevendo, embora ele mencione também outros lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas a Bitínia parece ter sido o seu foco principal nesse momento em que ele escreve essa carta. Era uma região próxima da Galácia, onde Paulo passou bastante tempo, teve várias passagens, mas vocês se lembram que um dia Paulo quis ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus disse: não, você não vai para lá. Ao que tudo indica, coube a Pedro essa tarefa, ou no mínimo coube a ele a responsabilidade de mandar uma carta. Os crentes da Bitínia estavam sofrendo muitas perseguições naqueles dias. E aqui está um ponto importante, porque há um aspecto do sofrimento em que nós cristãos compartilhamos com todas as pessoas do mundo. Por exemplo, doenças, enfermidades, acidentes. Podemos dizer que essas coisas assolam todas as pessoas. Mas há um tipo de sofrimento que é exclusivo nosso. As outras pessoas, os incrédulos, não experimentam este sofrimento. Eu posso dizer que é um sofrimento duplo, porque tem um aspecto relacionado ao simples fato de que nós já não somos mais aqui desse mundo, pertencemos ao mundo vindouro. E note, Pedro nos chama aqui no início de eleitos e forasteiros. Dois títulos que parecem contraditórios. Eleitos aponta para a nossa dignidade. Deus nos escolheu, escolhidos. Não pode ter um termo mais nobre para descrever quem nós somos. Escolhidos. Escolhidos por Deus. É claro que Deus nos escolheu não porque nós éramos melhores do que quaisquer outras pessoas. Não, a Escritura diz que Ele nos escolheu porque nos amou. Foi seu amor. Mas não é algo extraordinário tomarmos conhecimento de que fomos amados antes da fundação do mundo, amados dessa maneira pelo nosso Deus. Nós não temos como explicar esse amor, mas podemos desfrutar dele. Eleitos, uma palavra nobre, mas é a outra palavra, forasteiros. Forasteiros quer dizer estrangeiros, não pertence a esse lugar, não é daqui. E você sabe, forasteiros nunca são bem tratados. Estrangeiros nunca são bem tratados, onde quer que estejam. As pessoas da terra, as pessoas do lugar, sempre olham para os estrangeiros com um certo preconceito. Em qualquer lugar do mundo. É assim e ponto final. É claro que há exceções, há pessoas que não agem assim, são diferentes, mas no geral essa é a realidade. Então, nós, aqui nesse mundo, somos forasteiros. Eleitos por um lado, estrangeiros, forasteiros por outro. Isso já produz em nós um sofrimento único. Um sofrimento que as outras pessoas não têm noção. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Então dói viver nesse mundo. Então é doloroso andar por aí. É doloroso ver a realidade que nos cerca. É doloroso ver tudo de ruim que acontece nesse mundo, porque o nosso coração anseia por aquelas coisas maiores, anseia pelo mundo por vir. Nós sabemos que esse mundo está destinado à ruína, ao pó. Mas depois, um outro e glorioso mundo se levantará, feito pela mão direita de Deus. A gente quer isso. Lá no fundo do coração é o que nós queremos. Talvez muitos de nós nem saibam isso. Mas lá no fundo do coração, esse é o seu maior desejo. E é por isso que nada nessa terra, nada ao nosso redor, nem o ouro mais brilhante, nada consegue satisfazer completamente o nosso coração. São os gemidos, os suspiros do Espírito Santo, que Paulo diz lá em Romanos 8, que o nosso coração também emite. Mas além disso, não bastasse o fato de sermos forasteiros, estrangeiros aqui, somos cristãos, imitadores de Cristo. E Jesus disse, o discípulo não é maior que o mestre. Se me trataram mal, se preparem. Assim vão tratar vocês.
Porque somos cristãos. E quando somos cristãos de fato, a única coisa que nós podemos esperar deste mundo é dor, é violência, é perseguição. Paulo disse isso, não foi? Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Fato. Esse sofrimento é só nosso. Esse sofrimento o mundo não experimenta. Então nós compartilhamos com o mundo uma parte do sofrimento e temos um adicional que o mundo não tem. Talvez aí você esteja se perguntando, mas então, vale a pena ser cristão? Se ser cristão é sofrer dobrado, vale a pena ser cristão? Não seria melhor não ser, porque aí você só tem metade do sofrimento? A outra parte, que é pior, você não vai experimentar? Vale a pena ser cristão? Sim, vale. E muito. E a razão é que, para nós que somos cristãos, o sofrimento se torna uma bênção. Pode parecer estranho falar isso. Eu sei que é esquisito. E eu não estou dizendo que nós somos masoquistas, que gostamos de sofrer. Eu estou dizendo que cristãos conseguem entender o papel do sofrimento em suas vidas quando eles têm seus olhos de fato e de verdade fixados na palavra de Deus. Nessa passagem, queridos irmãos, o apóstolo Pedro nos diz: por que é que a nossa alegria nunca vai embora? E a razão é porque ela tem um fundamento seguro, o fundamento da alegria. Mas ele também nos diz qual é o papel do sofrimento na nossa alegria, que ele chama aqui de indizível e cheia de glória. Primeira parte, então, qual é o fundamento? Por que é que nós temos essa alegria indizível e cheia de glória e que não vai embora, mesmo quando nós enfrentamos o pior dos sofrimentos? Tudo começa com essa grande expressão aqui do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Olha essa expressão de louvor a Deus. Pedro começa dizendo que Deus seja bendito. Sim, é o Deus que ordenou o sofrimento, que ordenou as tribulações. Nada acontece conosco sem a autorização do nosso Pai Celeste. Jesus disse isso. Ele falou assim: gente, não temam a pessoa errada. Não tenham medo da pessoa errada. Não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Ou seja, é como se ele dissesse: o máximo que esse mundo pode fazer contra você é matar o seu corpo. Mas esse mundo não pode fazer nada contra a sua alma. Quem você deve temer? Jesus diz: tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quem é esse? É o diabo? É Satanás? Satanás pode fazer isso conosco? Não. É Deus. O único que pode. E vejam qual é a diferença aqui, né? Matar o corpo não pode matar a alma. A pessoa morre, mas a alma vai para o céu. Mas o Senhor pode matar o corpo e a alma. O que quer dizer? Que depois que todos ressuscitarem no juízo final, Ele pode mandar para o lago que arde com fogo e enxofre as pessoas
em corpo e alma, para a morte eterna, aquela que não tem fim. Temam esse, Jesus disse, não temam a pessoa errada. E portanto não temam de forma alguma, porque ele disse: não cai um pardal em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quantos pardais tem no mundo? Ninguém sabe, né? São muitos. O Senhor disse: não cai um em terra. Nenhum sequer cai em terra. Morre, cai morto ali. Eu já vi, cai morto, passarinho do meu lado. Não sei por quê. O que o acometeu? Se bateu em alguma coisa. Se teve um ataque cardíaco. Não sei se pardais têm ataque cardíaco. De repente, caiu duro do meu lado. Eu lembrei. Não cai um pardal em terra sem o consentimento do vosso Pai Celeste. E quanto a vós outros, Jesus disse, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Quantos cabelos você tinha ontem? Tem gente, claro, é mais fácil de contar, né? Eu sei, por motivos óbvios. Mas quantos cabelos você tinha ontem? E quantos cabelos você tem hoje? Você tem noção? Você tem ideia? Você não tem a mínima ideia. Duvido que alguém desse um chute aqui e dissesse: ontem eu tinha 1.600.000.000 fios de cabelo. Sei lá se isso é uma contagem louca ou não. E hoje eu tenho 200.000 cabelos a menos. O Senhor diz que Ele sabe exatamente quantos cabelos agora você tem na sua cabeça. Isso é controle. Isso é absoluto e total controle de todas as coisas. Então, se algum sofrimento nos atinge, meus irmãos e irmãs, absolutamente não é aleatório. Absolutamente não é por acaso. Não é por erro de planejamento. Não é por imprevisibilidade de Deus. Nunca. Porque isso é absolutamente impossível. Agora, na teoria, é fácil dizer isso. Na prática, é que fica difícil. E às vezes, nós até vamos bem até um certo ponto. Mas depois a gente começa a balançar. Lembram de Jó? Começou bem. E não foi pouco sofrimento. Já de cara foi muito sofrimento. Sabe uma notícia ruim atrás da outra? Veio o primeiro grupo dizendo: a gente estava lá cuidando das tuas coisas e de repente uma ventania e de repente morreu tudo, acabou tudo, destruiu tudo. Já vinha o outro correndo: a gente estava lá e tal, e olha, vieram os sabeus e vieram os inimigos, mataram seus filhos todos. O que diz Jó? Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele começa bem. A teoria está indo para a prática, indo bem. A mulher dele se desespera e ele fala: minha querida, nós recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? E note, aqui não é mal moral. Aqui é mal circunstancial, é mal como consequência, é mal como calamidade. Mas, quando a coisa começa a apertar mais e mais e mais e mais, e vem a nova onda de sofrimento, agora atingindo sua carne, ele se assenta lá, com um caco de telha na mão para tirar o pus, as escoriações. Aí chegam os seus amigos, bem intencionados, mas terrivelmente errados teologicamente.
E começam a dizer: cadê o pecado? Cadê o pecado? Cadê o pecado? Confessa o pecado. Porque não faz sentido todo esse sofrimento aí se não tiver alguma coisa muito errada na sua vida. Então, abre o jogo. E Jó começa a se pressionar e começa a se voltar para Deus e começa a dizer: Senhor, será que pode ter havido algum engano? Será que de repente todo esse sofrimento aí não foi mesmo errado? Será que o Senhor não se enganou, não se equivocou? Me dá uma chance, Senhor, de ir perante o teu tribunal. Me dá uma chance, Senhor, de poder argumentar contigo e dizer: olhe, Deus, acho que era para o meu vizinho esse sofrimento e o anjo se enganou e mandou para mim. Se eu pudesse comparecer perante o tribunal do Senhor, eu ia expor perante Ele a minha causa e eu ia convencê-lo de que isso tudo não devia estar acontecendo comigo, porque eu não fiz nada tão grave como esses meus amigos estão dizendo, para que o Senhor derramasse toda essa ira sobre mim. Na prática, às vezes a gente não vai bem. Quando está na hora do sofrer, do sentir, quando está na pele. Interessantemente, o Senhor diz a Jó: vamos conversar então. Quer conversar, Jó? Vamos bater um papo. Fiquei sabendo aí que você quer me fazer umas perguntas. Está com dúvidas, né? Não está entendendo essa situação toda. Jó, é o seguinte, eu vou deixar você me perguntar, mas antes eu quero te fazer umas perguntas. Podemos fazer um acordo? Eu pergunto primeiro, você responde, aí depois você pergunta e eu respondo. Manda ver, Deus, porque eu estou com a lista pronta de perguntas aqui para te fazer. Aí o Senhor começa dizendo assim para Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Onde? Pergunta número 2. Jó, onde você estava quando eu organizei o mundo? Estabeleci toda a logística, o funcionamento. Deus vai descrevendo para Jó: olha, por que neva, por que tem vapor, por que tem chuva, por que tem sol, por que tem as estações, por que os animais dão cria aqui, dão cria lá, sobem para cá, vão para lá, por que os do mar, por que os da terra? Deus começa a perguntar essas coisas para Jó. Você estava onde, Jó, quando eu organizei todas essas coisas? Todo o funcionamento deste mundo. Estava em algum lugar, Jó? Me aconselhou. Foi você que deu os seus pitaquinhos, dizendo: Senhor, o Senhor bem que podia fazer dessa maneira, né? Por que não faz as cabrinhas dar a luz lá nas montanhas depois desse aqui? Por que o Senhor, Deus, acho que o Senhor podia fazer a maré vir até aqui e parar? Né? Porque já pensou, se Deus não faz isso, a maré vem toda hora e leva toda a terra e volta. Por que o Senhor não faz a maré parar bem aqui? Todo dia ela vem só até aqui e para. Não. Deus vai perguntando, e a resposta de Jó é só silêncio, porque ele não estava lá, porque ele não participou de nada, porque ele não organizou nada, porque ele não determinou nada, porque ele não sabe nada. Terminam as perguntas de Deus. Deus diz: sua vez. Sua vez. Qual a sua pergunta? Que Jó diz: estão todas riscadas aqui. Eu não tenho mais nada para perguntar para o Senhor. Falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Isso é aplicar na prática a teoria. É quando nós dizemos: eu não entendo. Eu não sei porquê. Mas de uma única coisa eu tenho certeza. Se o Senhor criou todas as coisas e organizou todas as coisas, o Senhor sabe o que está fazendo. Então eu creio, então eu confio, então eu me alegro no Senhor, porque isso é fé.
Irmãos, Deus não podia ter dado uma explicaçãozinha rápida para Jó. Jó, é que tem um tal de diabo na história. E tem uma situação tal. Nada. Deus não explica nada. Eu quero dizer o seguinte: se Deus tiver que dar explicações para nós, para que creiamos nele, nunca creremos, porque Deus não quer esse tipo de fé. Se Deus tiver que se justificar diante de nós, para que o amemos, para que o adoremos, nunca o amaremos, nunca o adoraremos, porque Ele não fará isso nunca. Porque Ele é Deus. E nós precisamos aprender quem nós somos. E nós somos nada. E ainda assim Ele nos amou, e nos escolheu, e nos elegeu, e nos regenerou, o texto diz, colocou em nós a vida eterna. Sim, em vasos de barro. Ele colocou dentro, diz o apóstolo Paulo, o tesouro mais precioso que existe, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Nos regenerou por causa da sua muita misericórdia. Olha o termo aí, segundo a sua muita, aqui é um hebraísmo, você já ouviu isso em outros textos, as multidões de misericórdia de Deus. A ideia é infindáveis. Por causa da multidão da sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a nossa alegria se fundamenta nas coisas que Deus já fez por nós, claras, imutáveis. A obra de Cristo, sua morte, sua ressurreição, a aplicação dessa obra de Cristo em nossas vidas nos regenerou, deu uma nova vida em nós, implantou em nós a vida nova, a vida espiritual. Somos novas criaturas. Lembra o apóstolo Paulo dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu não sei se a gente consegue alcançar o significado dessa frase de Paulo, mas não significa só apenas assim, agora você mudou de vida. Não é só isso, não. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa expressão nova criatura é a mesma usada para a nova criação, o novo céu e a nova terra, que ainda estão sendo construídos. O que ele está dizendo é: você já faz parte da nova criação. Você já está lá, embora ainda esteja aqui. Estando em Cristo, você é nova criação. As coisas velhas, esta era, este mundo, tudo que está aqui, acabou para você. Acabou, já passou, já era. Tudo se fez novo, eis que faço novas todas as coisas, diz Deus em Apocalipse 21 e 22. Eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É isso o que implica ter sido regenerado para uma viva esperança. A nova criação foi colocada dentro de nós. Um pedacinho dela, uma amostra, já está dentro de nós. É isso agora que nos alimenta, é isso agora que nos mantém e nos sustenta no tempo presente. A gente sabe que algo muito grandioso está lá prontinho, preparado para nós. E é tão certo que a gente sabe disso, porque um pouquinho desse algo tão grandioso foi colocado dentro de nós.
O apóstolo Paulo chama isso em Efésios 1, 13 e 14 de o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Quando o Senhor colocou dentro de nós o Espírito Santo, Ele nos deu essa garantia, essa certeza de que nós não podemos nos perder. Nós simplesmente não podemos nos perder. Porque a garantia divina posta em nós, que não é qualquer coisa, não é algo, não é um objeto, é o próprio Espírito. Terceira pessoa da Trindade, é o próprio Espírito, essa garantia que foi posta entre nós. Se, você sabe o que é um penhor, né? Você está com uma dívida, você precisa de dinheiro, você vai lá no banco e você pega o dinheiro emprestado e aí você deixa alguma coisa penhorada. É isso. Suponha que você vai lá e deixe algo muito precioso, uma joia, alguma coisa que você precisou deixar penhorada. Se você não pagar, o que acontece? Você perde. O banco fica para ele. Você perde a casa, você perde as joias, você perde o carro. O banco fica para ele, se você não pagar a conta. Agora veja que coisa incrível, o Senhor colocou dentro de nós o Espírito Santo e disse: é meu penhor, é a minha garantia, é o meu primeiro pagamento. Eu estou dizendo que porque eu coloquei o Espírito Santo dentro de vocês, eu vou resgatá-los, eu vou levá-los para o novo céu e a nova terra. Se Ele não fizesse isso, seria o mesmo que Ele dissesse: eu estou colocando o meu espírito em risco. É como se o meu espírito pudesse ser perdido. Não, não pode. Porque isso é garantia absoluta. Nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma... E agora ele passa a falar do mundo vindouro. Já temos um pouquinho dele aqui dentro. Mas é só um pouquinho. É só uma amostra grátis. O bem bom mesmo ainda está por vir. É a herança. Pedro descreve aqui essa herança com 3 palavras, né? Incorruptível, sem mácula, imarcessível. É uma pena que aqui a gente perca um pouquinho na tradução em português a beleza da língua original. As 3 expressões que Paulo usa aqui, me permitam só repeti-las, eu normalmente não faço isso, tá? Mas é uma questão apenas não para ser pedante, apenas para trazer o som mesmo. As expressões são apharton, amionton, amaranton. Até rima em grego, quando ele fala apharton, amionton, amaranton. Que significa, primeiro, imortal. Essa é a primeira expressão. Imortal, incorruptível, não tem como corromper essa herança. Em segundo lugar, incontaminável, amianton, incontaminável, não tem como macular, não tem como manchar, não tem como sujar, não tem como ser corroído por nada. E em terceiro lugar, amaranton, que quer dizer que o brilho nunca evanece, o brilho nunca diminui. O ouro mais precioso, com o tempo, você sabe, ele começa a perder o brilho. A pedra mais preciosa, mas essa herança nunca perde a sua glória, nunca diminui. Apharton, amianton, amaranton, é isso que a nossa herança é. São as características dela. Aí está o fundamento. Por que é que a nossa alegria nunca pode ser perdida? Porque ela tem uma estrutura sólida, um fundamento sólido. É o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, é a regeneração, é a herança garantida que o Senhor nos deu. Mas e na prática? Como é que a gente lida com isso realmente lá na prática? E quando o sofrimento vem? E quando vem um atrás do outro? Como nos dias de Jó? Como eu disse,
começo ele foi bem. Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos do Senhor o bem, também nós recebemos o mal. Ok. Aí depois, Deus, não, alguma coisa está errada. Não, Deus, não é possível, Deus. Deixa eu poder comparecer perante o seu tribunal, Deus. Será que nós também frequentemente não nos encontramos nessa posição? Mais do que Jó, nós temos condições de entender por que é que Deus permite o sofrimento na nossa vida. Porque essa explicação Deus não deu nem a Jó. Ele apenas disse: creia e confie em mim. Mas o apóstolo Pedro aqui, na progressividade da revelação bíblica, nos dá uma explicação muito interessante, que está aqui a partir do versículo 6, quando ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Assim como há uma multidão de misericórdia, também há uma multidão de provações à nossa espera no nosso caminho. E provação, meus irmãos, não é tentação. A gente precisa diferenciar essas duas coisas. É claro que, às vezes, as duas vêm no mesmo pacote. Mas tentação, diz o apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, que tentação vem de nós mesmos. Deus não nos tenta. Aliás, tentação tem uma duplinha boa aí, né? O diabo é o tentador. E nós também somos tentadores. Então, é uma parceria entre nós e o diabo. Basicamente isso. Tentação é uma parceria entre nós e o diabo. Ele nos tenta e a gente quer ser tentado. E a gente se deixa levar pela tentação. Tentação significa ser levado ao pecado, ser induzido ao pecado. Vejam, quando Satanás pediu autorização a Deus para colocar aquele sofrimento sobre Jó, ele estava tentando, aquilo era uma tentação, porque o que Satanás queria? Que Jó pecasse. Portanto, sim, Satanás estava agindo como tentador. No mesmo ato, Deus autorizou que ele fizesse aquilo, mas Deus não estava tentando Jó. Então estava fazendo o quê? Provando. Testando. São só duas letrinhas, mas muda tudo. Tentar, testar. É do diabo tentar, do nosso coração também. É de Deus testar. Mas foi uma mesma situação. O mesmo evento resultou nas duas coisas. Tentação é para levar ao pecado. E provação ou teste é para quê? É o que Pedro nos diz aqui. É necessário, ele diz. Esse se necessário aqui é um eufemismo. Porque sempre é necessário. Só não seria necessário se nós já tivéssemos uma fé absolutamente pronta. Se a nossa fé já tivesse alcançado o limite da plenitude de Deus. Alguém aí já chegou nesse ponto? Alguém? Paulo disse: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não, nenhum de nós. E se nós ainda não temos uma fé tão madura, mas tão madura, que Deus diga, não precisa fazer mais nada, então ainda é necessário. Esse breve tempo também é outro eufemismo intencional. Porque nós sabemos que não é tão breve assim.
Porque nós sabemos que provações e testes e sofrimentos muitas vezes duram muito tempo. Então, por que é que Pedro diz breve tempo? Claro, porque nós temos que comparar isso com algo muito maior. E o que é esse algo muito maior? A eternidade. Então, em comparação com a eternidade, se você sofrer 80 anos aqui ininterruptamente, ainda será breve. Porque para mim tenho por certo, disse o apóstolo Paulo, o quê? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir, com a glória a ser revelada em nós. Colocando as comparações corretas nos seus devidos lugares, aí nós entendemos por que é breve tempo. Por quê? Por breve tempo, se necessário, o Senhor permite que no tempo presente nós sejamos contristados por multidões de provações. E Pedro diz, e nisso nós exultamos. A gente não perde a alegria por causa disso. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então, você percebe aqui que tem algo intermediário aqui sendo feito, né? Tem um processo sendo desenvolvido para que chegue num estágio final. Qual é o estágio final? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Deus está nos preparando para algo muito grandioso lá na frente. Só que esse processo de preparação é que é doloroso. E esse aspecto aqui, né? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Essa palavrinha, confirmado aqui, é um dos termos mais impressionantes do Novo Testamento. Porque não aparece só aqui. E ela aparece dentro de um processo justamente que é frequentemente trazido, né, pelo Novo Testamento para a nossa instrução. Vejam Romanos 5. Dá uma olhadinha nessa passagem de Romanos 5. Lá no versículo 3, Paulo está falando aqui sobre os nossos motivos de glória, né? Romanos 5. Temos motivo de nos gloriarmos em Cristo Jesus, na nossa esperança. Tudo isso aqui Pedro também falou. Aliás, essas duas passagens aqui, Romanos 5, 1 Pedro 1, elas são muito paralelas, elas abordam os mesmos temas. Pedro e Paulo estão aqui na mesma toada. Verso 3 fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Pedro fala, nos alegramos, gloriamos, alegramos, mesma coisa. Nas próprias tribulações. Por quê? Não porque a gente gosta de sofrer, não porque a gente gosta de apanhar, porque a gente entende o papel. Sabendo que a tribulação produz algo. O que é que a tribulação produz? Perseverança. Acabou aí? Não, está só começando. O processo é longo. A perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Veja, é uma cadeia aqui produtiva. A palavra experiência que aparece aqui é a mesma que Pedro usa para confirmado. Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Se você vai tentar colocar, imagine, você criou um produto novo aí, você quer colocá-lo no mercado para vender. Mas é um produto que pode oferecer algum risco. O que você tem que fazer como fabricante?
antes de colocá-lo à venda. Nem todos fazem isso. E por isso, muita coisa quebra, né? Antes da garantia, ou tem aqueles produtos que você compra, né? Garantia de 1 ano. 1 ano e 1 mês quebra. Garantia de 1 ano, eles só falaram isso, você que quis comprar, né? Você não comprou a garantia estendida, esse que é o problema, é muito caro. O que você tem que fazer se você quer colocar um produto no mercado? Seu carro, hoje em dia, todo mundo tem, é obrigatório por lei, né? Os carros novos têm que sair com o quê? Com airbag. É aquela bolsa inflável, quando bate lá na frente, ela enche e protege a sua vida, você não vai bater com tudo ali no volante ou no para-brisa, né? E salva vidas, realmente. Você tem certeza que o seu vai abrir? Você tem certeza que se acontecer um acidente, você realmente bater o seu carro, ou está dentro do Uber que está dirigindo e também tem lá, se ele bater, você tem certeza que o airbag vai funcionar mesmo? O que você tem que fazer para ter certeza? De fato, tem que bater. Não é? Não faça. Eu não estou aqui, né, aconselhando ninguém, não. O pastor disse que tem que ter certeza, eu vou meter o meu carro no muro para ver se o airbag abre de fato. Não faça isso. Mas é o único jeito. Só dá para ter certeza que ele abre se bater. Mas você sabia que as fábricas fazem isso? Deviam, pelo menos, né? Antes de colocar o carro na rua, elas pegam o carro e jogam ele contra o muro. Várias vezes. Com bonecos dentro e tal. O que chama isso? Teste de quê? De qualidade. Controle de qualidade. É justamente porque muitos produtos não são devidamente submetidos a um teste rigoroso de qualidade que eles quebram e nos deixam na mão na hora que nós mais precisamos. Pois bem, para abrir o airbag tem que bater. Deus quer saber sim se o airbag vai abrir na nossa vida. Então, sim, Ele deixa que a gente bata na parede. Muitas vezes. Simples assim. Aí você me pergunta, mas Deus já não sabe tudo? Ele sim, mas nós não. Porque em última instância, não é para Ele, é para nós. Vai ser bom saber que abriu. Vai ser bom saber que a nossa fé não é uma fé de brincadeira. Não é uma fé interesseira. Do tipo, se tiver tudo bem, se o Senhor estiver me abençoando. Aliás, irmãos, não foi exatamente isso que Satanás acusou Jó? O que foi que Satanás disse a Deus a respeito de Jó? Deus, Ele só é fiel porque o Senhor dá tudo o que Ele quer. O Senhor mima demais. Ele é mimado. O Senhor deu uma família linda e maravilhosa. O Senhor fez esse cara ter mais dinheiro do que ele consegue contar. Saúde de ferro. Assim até eu. E mais, o Senhor não deixa encostar nele. O Senhor cercou ele está dentro de uma cerca, protegido, tem anjo para mais de metro cuidando desse cara, não dá para nem chegar perto. Ele não é, ele é fake. Vamos testar. Vamos jogar contra a parede para ver se o airbag abre. Vamos testar. Deus diz:
Bora? Vamos testar. Deus testa, Satanás tenta. Em última instância, Satanás quer o mal, Deus quer o bem. Através do teste, Deus quer que aconteça isso aqui com o valor da nossa fé. Volte para 1 Pedro 1. Uma vez confirmado, testado, aprovado, põe o selo do Inmetro. Testado e aprovado. Tribulação produz perseverança. Perseverança produz confirmado. Experiência. Testado e confirmado. Sabe, é só agora que vem a esperança. A esperança verdadeira só é desfrutada depois do teste de confirmação, não antes. Por isso que ele começa falando, nos regenerou para uma viva esperança. Mas muitos de nós não experimentam ainda essa esperança porque não passaram por todo esse teste de qualidade. É só depois, Paulo falou isso. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Primeiro tribulação, depois perseverança. Perseverança aqui é resiliência, resistência. Depois de resistência vem o quê? Confirmação, experiência. Depois de experiência, depois de confirmação vem o quê? Esperança. Por isso que esperança é uma das 3 grandes virtudes, não é coisinha boba não. 3 grandes virtudes, fé, esperança e amor. A gente sabe quase nada de esperança, né? A gente não fala de esperança. Para nós esperança é tipo assim, esperança é a última que morre. Para nós esperança é aquele sentimento de que um dia as coisas vão mudar. Isso não é esperança. Isso às vezes é só ilusão. Esperança é o que Deus produz em nós depois de todo o processo de teste de qualidade. Porque o processo do teste de qualidade que produz em nós a esperança. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Aqui a metáfora ficou clara, né? Ou seja, o ouro tem impureza. Como que torna ele puro? Queimando. Não tem jeito. Não tem como tornar o ouro puro lavando, só jogando água, o esguicho. Será que é uma super VAP? É fogo mesmo. Precisa colocar o ouro no fogo. É inevitável. Mas quando ele vai para o fogo, se é ouro, fica melhor ainda. Agora, se é palha, agora, se é madeira, não fica, esse é o problema. Não fica, não sobra. Mas o ouro, a fé verdadeira é ouro. A fé verdadeira é ouro. A tribulação é o fogo. A tribulação purifica o ouro. Fica melhor do que estava. E é nesse processo que nós contribuímos para a glória última, que é a de Cristo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A ideia parece ser a seguinte: Jesus volta, ressuscita todo esse povo, coloca a sua direita e diz, todos aqui, testados e comprovados. E isso é a glória de Cristo. Poder mostrar de fato para toda a criação a sua obra perfeitamente realizada em nossas vidas. A sua obra plenamente realizada. Só que Jesus não é esse engenheiro de produção que está com a tabelinha na mão, só olhando o carro bater na parede e dizendo, esse bateu bem, esse aqui deu certo, esse não abriu, reprovado. Ele não é um engenheiro de produção que ficou com a
prancheta, que fica com a prancheta na mão só nos observando. Ele é o primeiro que foi jogado contra a parede. E foi jogado com todas as possibilidades. E foi jogado com toda a força que você possa imaginar. Porque ele foi à cruz. Porque ele enfrentou todos os piores testes. Não, ele não é o cara da prancheta. Ele é o nosso líder. Ele é nosso pastor. Não o pastor que fica de longe dizendo, ovelha vai para lá, ovelha vai para cá. É o pastor que está na frente dizendo, é por aqui. Quer vir após mim? Vamos. Vamos para a cruz. Nós vamos para a cruz. Venha, vamos. Ele é o primeiro. E justamente quando, e aqui entra a parte mística de toda essa história. Outra coisa que provavelmente a gente tem uma noção muito vaga, muito pequena, mas que é grandemente ensinado na Bíblia. Paulo fala assim, sabe o que eu mais quero na vida? É Filipenses 3, o que eu mais quero na vida? Assemelhar-me com Cristo na sua morte, para também alcançar a glória dele na ressurreição. É a imitatio Christo, uma expressão que os teólogos latinos usavam no passado, a imitação de Cristo. Nós, seguindo os passos dele, passos de dor, passos de sofrimento, coroa de espinhos, cusparadas. Não é aplauso, não é troféu, não é torcida, é vaias. Seguir a Cristo no caminho da dor e do sofrimento é uma doutrina bíblica que diz que é desse modo que nós podemos alcançar o ápice da fé cristã aqui nesse mundo. Não é para todos. Não é para todos. Ainda bem que não é, porque se fosse, a maioria de nós não aguentaria. Eu não aguentaria. É para poucos. Esse estágio último, esse nível máximo, que acaba com martírio. Mas só para entendermos que a glória final de Cristo não é algo que Ele trabalha de longe, assim, fazendo anotações. É algo no qual Ele se envolve e experimenta no dia a dia. Ele carrega conosco a cruz, Ele anda conosco no dia a dia, Ele está ao nosso lado, como diz o autor aos Hebreus, o nosso sumo sacerdote. Não é um cara distante, do gabinete fechado, lá das alturas do céu, olhando por telas de computadores, a nossa vida aqui. Não, não temos. O nosso sumo sacerdote passou por tudo isso. E por muito mais. Nós nunca experimentaremos uma fração do sofrimento que Cristo enfrentou por nós. Porque Ele não sofreu só fisicamente, Ele sofreu espiritualmente. Temos, portanto, acesso ao trono da glória. Podemos nos apresentar perante Ele e desfrutar de todo o consolo, de toda a graça e de toda a misericórdia. Irmãos, por que é que a alegria nunca vai embora do cristão? Porque o fundamento é sólido e porque o propósito do sofrimento é nobre. Porque é melhor ser cristão do que ser ímpio se a gente sofre dobrado? Porque o ímpio não tem esperança. Porque para ele o sofrimento é um fim em si mesmo. Não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva ao desespero. Para o crente, o sofrimento é um caminho para a esperança. Um caminho para a confirmação da fé.
para a esperança e para a glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Rica e preciosa é a Tua Palavra, ó Deus. Somos tão pequenos e incapazes de compreender tamanhas grandezas. Contudo, Senhor, obrigado pelo conhecimento, ainda que limitado, que o Senhor nos dá. E que através dele nós possamos a cada dia mais nos maravilharmos no modo como o Senhor cuida e trata das nossas vidas. Permita que entendamos o valor, o papel de todo tipo de sofrimento aqui nesta terra. Permita que a cada dia mais, como ovelhas de Cristo, estejamos seguindo seus passos. Livra-nos do tentador e confirme a nossa fé e fortaleça a nossa esperança. E derrama em nossos corações a alegria indizível e cheia de glória, para que o nome de Cristo seja eternamente glorificado. Em nome de Jesus. Amém.